Falamos agora com Eugénia Abrantes, Presidente do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, a propósito deste projeto de estudo da espiritualidade e da mística portuguesa. Eugénia, boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia. Que lacuna no contexto da investigação foi sentida para avançar este projeto de estudo sobre a espiritualidade e a mística portuguesas? Boa tarde, Paulo. Muito obrigada, antes de mais, por este convite, quer em nome pessoal, quer do próprio Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. Eu vou passar a designar o Instituto como IACO, que é mais fácil. Sim. E sim, foi porque o Instituto entendeu que havia aqui uma lacuna grave, posso até dizer, no âmbito do estudo daquilo que é a nossa própria nacionalidade e aquele que foi o papel fundamental, quer da espiritualidade e da mística, no contexto da nossa própria história e também no contexto da história da Igreja. E daí temos feito esta proposta de realizarmos um projeto de investigação à Conferência Episcopal Portuguesa, e daí temos o apoio da própria Conferência neste projeto. Ela é, digamos, a grande parceira, a par também de outros organismos, quer centros de estudos nacionais e internacionais, quer também de organismos civis e também dentro do contexto da Igreja. O projeto em si é dirigido por mim e pelo professor José Eduardo Franco, envolve duas grandes obras que resultam deste período todo de investigação. Leia-se a História Global da Espiritualidade e da Mística, neste momento aponta-se para 5 tomos, 7 volumes. É um estudo cronológico, acompanha a nossa, desde a fundação da nossa nacionalidade até à atualidade, e daí fazemos, digamos, esta leitura cronológica da presença e das questões que levantam exatamente estes dois temas. E, obviamente, cada volume é coordenado depois por especialistas mais da época e que contamos na equipa de investigação. Está em causa, de facto, uma investigação histórica, acima de tudo. Uma investigação histórica com todas essas questões que daí resultam, quer da presença, quer da ausência, quer da promoção destas duas dimensões, quer o colocar na sombra, que eu penso que é o que está a acontecer ainda hoje na Igreja. Nós, de facto, esquecemos deste tesouro que nós temos. A mística e a espiritualidade. A mística e a espiritualidade. E, portanto, continua, no meu entender, a par da ausência que há quase total da formação em termos bíblicos, esta não promoção, digamos, da formação da espiritualidade. E depois o dicionário. Portanto, o dicionário é uma obra complementar, se bem que independente. As pessoas poderão depois adquirir as duas no seu todo, como as duas em separado. E, portanto, o dicionário, sim, a única diferença que faz face ao que já existe é o facto de, para além de ter 4.000 verbetes, 24 áreas científicas, porque quisemos convocar todas as áreas do saber, as mais fundamentais, sobretudo, para também entrarem na elaboração dos verbetes. E deixa-me só dizer, porque acho que é fundamental, este projeto deixou de ser um projeto nacional, porque nós temos neste momento mais de 500 investigadores de todo o mundo a participar nesta obra, o que significa que temos atualmente já 22 nacionalidades, o que significa, a estudar a mística portuguesa. A estudar a mística portuguesa e, portanto, isto coloca, digamos, a nossa própria história, os nossos investigadores, o nosso trabalho, quer o Instituto, quer a própria Conferência Episcopal, digamos, numa projeção mais global, usando a expressão de hoje da moda. Tudo isso, todo este projeto nasce de uma investigação que foi a investigação da Eugénia para doutoramento e que está neste volume, também que foi apresentado no início de setembro, que já vamos falar. Antes, inclui-se neste projeto um congresso internacional, em abril de 24, não é? E prevê-se que seja a história da mística e da espiritualidade, seja o dicionário, tenham como ponto de referência a apresentação nesse congresso? Esse é o objetivo. Portanto, nós, desde que começámos a elaborar este projeto de investigação, que leva já vários anos, estava sempre desde o início pensado este congresso. Felizmente, ele já tem local e data, portanto, vai ser no Bom Jesus de Braga, no Bom Jesus em Braga, vai ser de 24 a 27 de abril e irá
abordar diferentes temáticas da espiritualidade e da mística, digamos, numa referência mais geral, como também a apresentação de estudos sobre figuras místicas e portuguesas. Quem participar no Congresso terá a oportunidade também de ouvir textos místicos e ter acesso a essa leitura também e essa escuta, porque é importante, porque lidamos diretamente com o texto, e também percorrer 3 lugares emblemáticos que têm a ver com a nossa própria história, quer com a história da Igreja. Leia-se Braga, Guimarães e depois São Bento da Porta Aberta, onde será concluído o Congresso, aí também com um percurso, digamos, um tour que se faz também ele de história da espiritualidade nesses locais, para que depois também isto seja uma realidade mais tocante, digamos, para que seja mais contextualizada. Queria sobretudo salientar que, a par do Instituto, que é responsável por este congresso, também o Instituto de História e Artes Cristãs de Braga, onde também estou a presidir a Comissão Científica, e o Sr. Cônego José Pauleta Abreu à Comissão Organizadora, e tem sido um trabalho notável por parte também do Sr. Cônego nesta parceria com o Instituto e na elaboração deste congresso, que é um congresso internacional e que tem exatamente esse tema desafiante, à procura do não limite, porque tem a ver com isso, a espiritualidade e a mística têm a ver com uma experiência humana. E acredito que seja por causa precisamente dessa experiência humana que, no título desta obra, onde se apresenta a investigação que fez sobre mística portuguesa, é convocada a metáfora do erotismo. Porquê? Este projeto de investigação resulta de 2 grandes objetivos. Um é trazer à luz os nossos místicos, que estão completamente esquecidos e na sombra. Foram os nossos grandes mestres, são as grandes referências, e, portanto, havia em Portugal, e continua a haver, muito poucos estudos sobre a espiritualidade e a mística, e, portanto, esse era um objetivo. E há muito por descobrir, não é? E há imenso ainda por investigar e descobrir. As 2 temáticas são desafiantes. Primeiro, porque o místico tem muita dificuldade em transmitir por palavras aquilo que foi a sua experiência marcante com o divino. E, portanto, a utilização da metáfora é fundamental para que possa, é sempre uma aproximação a dizer a sua própria experiência, mas, por outro lado, é quase a palavra que se torna presente, porque sempre que se nomeia, torna-se presente o humano e o divino. E, por isso, a riqueza da metáfora. Dentro da própria metáfora, o que era fundamental era perceber que, na mística, a metáfora matrimonial é aquela que a mística entende ser a mais próxima da relação com o divino. E, portanto, o erotismo e a religião são 2 forças vitais e que, portanto, era impensável não termos um estudo dentro da mística sem abordar essas 2 dimensões, porque isso pode, inclusive, ajudar a essa proximidade com Deus e, portanto, também dar o verdadeiro sentido do erotismo, que muitas das vezes é entendido de uma forma muito negativa. E aqui, em que sentido, então, é que é utilizado e deve ser entendido? É, sobretudo, essa força que nos faz sair de nós mesmos e de procurar ir para além dos nossos próprios limites. E, sobretudo, de entender que nós somos um todo, não é? E a mística entendeu isso muito bem. Nós somos corpo, alma e espírito. E, portanto, sempre que eu procuro o outro que me está mais próximo e, sobretudo, procuro o Deus em quem eu acredito, naturalmente o Eros tem que estar presente. A sexualidade tem que estar presente e a expressão da fé na palavra e na comunicação humana, ela é fundamental para que se concretize essa união mística. Porque se nós retirarmos algo, quer da palavra, quer do próprio erotismo, quer da própria sexualidade, se a banirmos de todo, nós, na realidade, nós estamos a mutilar o humano. E Deus criou-nos como um todo. Portanto, a sua relação implica o todo. Não há como. Temas que, por certo, podem suscitar a curiosidade para mais investigação, para mais leitura e que seja a publicação da história da espiritualidade da mística, seja o Congresso Internacional, será uma ocasião para encontrar aí respostas.
Eugénia, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para este trabalho de investigação. Obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada.